Para complementar o que eu tinha dito, com relação ao direito probatório, se você for no artigo 1047 do Código de Processo Civil, acho que é esse, do novo Código, existe lá uma regra de direito temporal para direito probatório. O direito probatório se regulará de acordo com o Código em vigor na época do início da fase probatória. Certo? Mas aí tem regra específica dizendo isso. Portanto, não é uma interpretação. Está dizendo lá. Então, tomem cuidado com esse detalhe. Tá certo? Não vai chegar lá, a produção de provas está sendo feita de acordo com o código anterior, e vai falar, eu quero que se aplique o novo Código de Processo Civil. Aí o juiz vai falar, não, calma lá, que tem um artigo dizendo o contrário. É por isso que eu falo, o conhecimento do novo código é importantíssimo para se evitar erros grosseiros processuais, principalmente em audiência, né? Principalmente em audiência. Não vai agravar retido agora. Quero agravar retido. Aí o juiz vai falar, quer agravar o quê, meu amigo? Quer agravar retido. O doutor não existe mais, não. Aí você vai ficar com a cara no chão, né? Então, cuidado. Bom, então essa questão de direito intertemporal é um problema. Principalmente quando a gente está falando aí das questões de tutela antecipada. É claro que existem outras questões em relação ao direito intertemporal, mas como a gente está aqui numa palestra sobre tutela provisória, eu vou me limitar a falar sobre tutela provisória. E aproveito e remeto vocês, muito embora a gente tenha uma opinião um pouquinho diversa, mas o professor Guilherme Pupi fez um artigo publicado essa semana no Migalhas, na coluna Processo e Procedimento, exatamente sobre a questão do direito intertemporal. Então, para quem quiser, é só entrar no Migalhas, coluna Processo e Procedimento, tem lá, direito intertemporal, para você analisar o que se aplica, o que não se aplica nessa fase de direito intertemporal. Mas cuidado, se tiver em dúvida e tiver que praticar um ato, pratique. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Tá certo? Bom, vamos falar agora... aproveito também e remeto sobre essa questão da tutela provisória. Publiquei um artigo ontem, no Jota, site aquele Jota, jurídico, falando sobre a questão dessa tutela provisória, da tutela antecipada. Fala sobre outras coisas, mas tem um bom apanhado sobre essa tutela antecipada. Quem quiser perder tempo e ler, faça no Jota, site Jota. O nome do artigo é Posner e o novo Código de Processo Civil, tutela provisória. É meio doido. É porque eu faço uma crítica a esse artigo. E aí eu faço um link com um professor americano, Posner, para dizer que o direito não pode ser academia pura e simples, sem ter prática. O direito tem que ter uma realidade prática. Essa é a ideia do artigo. É mostrar que o artigo 303 e 304 foram feitos a partir de um academicismo, sem se preocupar com o aplicador do direito e sem se preocupar com o advogado para entender. Inventou um monte de coisa que acaba complicando em vez de auxiliar. Então, o artigo tem esse viés, tá certo? Quem quiser se desinformar, leia o artigo. Bom, e por fim, gente, artigo 311. Um artigo só para tratar de um negócio enorme, que é a tutela da evidência. Muita gente tem me perguntado, o que é esse negócio de tutela da evidência? Tutela da evidência. Eu costumo dizer que tudo no direito tem uma lógica, as palavras, as expressões no direito têm lógica. E se você buscar a essência dessas expressões, você vai entender um pouco da expressão. Então, tutela da evidência. Você está tutelando algo que é evidente. É isso. Em outras palavras, é isso. Você vai tutelar algo que é evidente, que é cristalino. É isso. Isso é novidade? Mais ou menos. A expressão e a forma de julgamento é novidade, mas uma parte do conteúdo não é. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você pode fazer um pedido, uma ação, e nessa ação fazer um pedido de tutela de evidência. Em que casos? Está aí no 311.
E o que é interessante do 311 da tutela de evidência? É que, diferentemente da tutela de urgência, e por isso a diferença entre elas, diferentemente da tutela de urgência, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano, ou de dano irreparável. Exatamente por quê? Porque isso é um requisito da tutela de urgência. Por isso a necessidade de urgência. Na tutela de evidência, pouco importa se há perigo de dano ou não. O que importa é que o direito é evidente. É cristalino. Então você chega lá, faz o pedido, por quê? Porque é evidente que você tem direito. E aí vem os requisitos, está aí, ó. Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Quem lembra onde estava isso? No Código de 73. Na tutela antecipada. Tutela antecipada, artigo 273, inciso 1, dizia lá. Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Desculpa, era inciso 2, né? Inciso 2. Então isso, na verdade, no Código de 73 era tratado como tutela antecipada e agora é tratado como tutela da evidência. Mas é só nesse caso? Não, olha aí. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, toda vez que você quiser uma tutela provisória na forma evidente, ou seja, na forma de tutela da evidência, você pode fazer um pedido com base em súmula vinculante. Você fala, olha, os fatos já estão comprovados, já tem súmula vinculante disso, eu quero a tutela. Vai ser uma tutela provisória da evidência. Mas qual a urgência? Não tem. É que o direito é evidente, então você tem que dar uma tutela agora. Perceberam? 3. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto de multa. Muito bem. Isso é para casos de... Isso é tipicamente para um caso, né? Alienação fiduciária. Então, você já deve imaginar o porquê que está aí. Não preciso desenvolver. Então, isso é para casos de alienação fiduciária. Quase todo mundo aqui tem uma alienaçãozinha fiduciária de um veículo, né? Então, imagina quem é que vai usar isso aqui. Glauco que falou. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Aí vem o problema. Estava tudo lindo. Aí o inciso 4 traz o problema. O juiz pode conceder uma tutela da evidência, ou seja, uma tutela provisória, determinando que algo seja feito imediatamente, se entender que o autor fez boas alegações e o réu não opôs dúvida razoável. Razoabilidade é um critério subjetivo. Portanto, a depender da boa vontade, o juiz pode deferir ou não por dizer, acho que aqui não tem dúvida razoável. Tem dúvida, mas não é razoável. E o que é razoabilidade para fins do inciso 4? Razoabilidade é quem tem melhores embargos auriculares? Se o autor tiver uma boa lábia, fala, juiz, defere aí, pô. Olha só, a parte nem contestou direito. Muito ruim isso aí. Ah, verdade, vou deferir. Não há dúvida razoável, defiro. Isso é definitivo? Não, né? A tutela é provisória, depois vai ter a sentença de mérito, mas de qualquer maneira, você vai ser compelido a praticar algum ato imediatamente, sem que haja urgência, simplesmente porque o juiz entendeu que não há dúvida razoável na defesa do réu.
Para que vocês entendam, essa tutela de evidência é a antiga tutela antecipada sem urgência. Com alguns outros casos, mas sem urgência. Então, na prática, o juiz vai estar concedendo uma tutela, na prática, não vai colocar isso na petição inicial e nem vai dizer que eu disse, tem um maluco dando palestra dizendo que a tutela de evidência é tutela antecipada. Aí me descredenciam de tudo que é associação de direito processual para dizer que eu pirei de vez, né? Se bem que para ser de associação os caras também piram lá, então não tem a estabilização débil e a estabilização firme, então o cara pode pirar, não tem problema. A tutela antecipada, a tutela de evidência, na verdade, é a antiga tutela antecipada, porque ela vai ser uma tutela concedida no curso do processo para que você seja compelido a praticar o pedido final de forma antecipada, sem urgência. E por não ter urgência, é que agora ela se chama tutela da evidência. Mas na prática, para que vocês entendam, a essência era uma antiga tutela antecipada que agora virou tutela da evidência. Então hoje, como forma de tutela, você tem a tutela provisória, que pode ser tutela cautelar, quando não houver identidade entre pedido final e pedido, mas for um pedido para assegurar o êxito do pedido final. Você pode pedir uma tutela antecipada, quando você tiver urgência, e aí a gente tem aquela famosa tutela antecipada, não é isso? Você não tem a tutela antecipada? É que o código, para não usar isso, que senão filosoficamente ia ficar uma loucura, o código usou tutela antecipada na forma antecedente. Mas é só porque ele quis, porque a tutela antecipada. Não é isso? Aí o cara fica doido, né? Você explicar isso para alguém que não é do direito, imagina, senta aqui, deixa eu te falar um negócio. Agora a gente tem no código a tutela antecipada. Não, cara, acho que tu se enganou, tu falou 2 vezes aí antecipada. Não me enganei não, é isso mesmo. Não, se enganou, porque não pode ter uma tutela antecipada. Você está gago. Não estou, é isso mesmo. É o que tem agora no código. Só que para não ficar, o legislador não ficar se passando por gago, ele falou, tutela antecipada na forma antecedente. E você tem agora a tutela de evidência, que independe de urgência. Coisas que a cautelar e a tutela antecipada necessitam. Tudo isso agora faz parte do sistema das tutelas provisórias. E tudo isso pode acontecer contra vocês ou para vocês, a depender do ponto de vista que vocês estejam. Se vocês estiverem na qualidade de autor, vocês podem fazer esse pedido. Se vocês estiverem na qualidade de réu, vocês podem também vocês podem também ser compelidos a contestar esse tipo de pedido. Para a gente finalizar aqui, a gente abrir aqui para as perguntas. Essa tutela agora, esse pedido de tutela, se você for fazer, não deixe de aditar, certo? Sempre. Eu falei aqui que a gente está em dúvida, mas adite. Adite rapidamente, para evitar qualquer discussão. Embora agora os prazos sejam contados em dias úteis e tudo mais, mas adite. Por quê? Porque tenho eu a impressão, e quem advoga com advocacia de massa vai entender o que eu estou dizendo, que vai ter muita gente comendo mosca no começo por conta desse agravo. Vai ter muita gente comendo mosca. Porque obrigatoriamente tem que fazer o agravo de instrumento. O agravo de instrumento tem alguns requisitos, como vocês sabem. O agravo de instrumento tem um requisito. Se não for eletrônico o processo, depois que o processo virar eletrônico não vai ter problema, mas se não for eletrônico, você sabe que você tem que comunicar em 3 dias a interposição do agravo sob pena de não conhecimento. Se ele não for conhecido, já vai ter um problema aqui, porque é o seguinte, o agravo não conhecido por falta de comprovação da interposição na forma do antigo 526 do CPC, agora é 1019, 1020 do CPC, ele leva à estabilização. Eu interpus,
Porque olha o que diz o 304. Não for interposto o seu respectivo recurso. Não fala, não for conhecido o respectivo recurso. São coisas distintas. É uma leitura. Mas veja, se você agravou e esqueceu de interpor, ou de avisar, você não vai defender que, que era só bastava ser interposto? Vai ou não vai? Vai. Claro, eu na qualidade de réu agravei, esqueci de comunicar ao juízo, a outra parte informou lá o desembargador, olha, ele não comunicou em 3 dias. O desembargador, não conheço do agravo. Ao não conhecer do agravo, a outra parte vem com a petição e fala, olha, o agravo não foi conhecido, estabilizou. Aí eu, não, calma lá. A lei fala que era para ser interposto ele foi. Não, é requisito para o conhecimento, não é para interposição. É diferente. Uma vez que eu não informe, ele não é conhecido, ou seja, ele não prossegue. Mas interpor é um fato processual. É o fato processual consistente na entrega da petição e pagamento de custas naquele momento. Eu interpus. Mais uma, aproveitando a deixa, mais uma pegadinha. E se eu interpuser no 16º dia, pagar as custas, tudo lindo, interpuser. Não interpus? Interpus. Não, eu não estou dizendo que eu concordo, calma. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas esperem para ver. Façam uma petição inicial de tutela antecipada, ganhem e aguardem o que vai vir dos réus. Vai ter réu alegando que interpôs, não foi conhecido depois, mas interpôs, mesmo que não tenha sido avisado. Vai ter réu dizendo que interpôs intempestivamente, mas interpôs. Aguardem, não estou dizendo que eu concordo. Mas, gente, vocês conhecem direito tanto ou mais que eu. A prática cotidiana. Vai ter de tudo. E mais, os tribunais decidem de forma tão ou mais maluca do que a gente imagina. E se você for queuceniano, se você for um cara literal, você vai dizer, interpôs mesmo. Interpôs. A lei que se quisesse que dissesse conhecido. Mas enfim, só foi uma divagação. Para dizer para vocês que agitem. Porque na pior das hipóteses, quem vai se atrapalhar vai ser o réu. E se vocês forem réus, agravem. E contestem. E façam tudo que pode fazer. Não vai querer discutir, vou só contestar. Ele falou na palestra que é possível que ganhe. Vou fazer isso só para ser birrento. Vai. Só não esquece do teu cliente que está te pagando, né? Certo? Então é isso, gente. A partir de amanhã, a partir de ontem, temos um novo Código de Processo Civil. Teremos que nos debruçar sobre ele. Quero já deixar de antemão aqui, agora já acabando a palestra e já mudando de professor de processo civil para diretor da ESA, quero deixar o convite para que todos fiquem desde já cientes de que, a partir dessa terça, teremos a terça do novo CPC na ESA. Vagas limitadas. Terça do novo CPC. Até setembro, toda terça, exceto quando tiver feriado, claro, quando for feriado, toda terça teremos uma aula de apenas 2 horas, ou seja, rápida, para ninguém toda terça vou ter que ir lá, ter 3, 4 horas de aula, não. 2 horas, rápidas, sem intervalo, 7h30 às 9h30 da noite, 9h45 você já está em casa. Bom, depende de onde você mora, né? Verdade. 10 horas, vai. Quem gostar de futebol, dá tempo de ver o jogo, porque só começa às 10 o jogo. Cara, é quarta jogo, né? Terça nem tem. Mas quem estiver torcendo para time da Libertadores, só começa às 10 o jogo, então não tem problema. Quem gostar de Big Brother, dá tempo de ver o Big Brother.
Quem gostar do Jornal das 10 da Globo News, dá tempo de ver o Jornal das 10 da Globo News. Então, nós teremos aí toda terça do novo CPC. Alguém me perguntou o preço. O preço é uma das maiores bagatelas que vocês vão pagar para cursos de novo CPC. R$20 por aula. Se você fizer o pacote até setembro, você tem lá o preço. Gente, R$20 por aula. Você vai ter uma aula de R$20. Assim, o preço, na verdade, é só para pagar os custos, porque não é o objetivo da ESA ter lucro nem nada, então a gente apenas vai pagar os custos. O preço você vai ter aí aula até setembro, toda terça-feira, às 7h30 às 9h30, com diversos professores de processo civil da cidade. Muitos deles deram palestra aqui e agora vão desenvolver vários temas. E a gente procurou, já vai ser lançado, o folder já está pronto, e a gente procurou abranger todos os livros do novo código. Então, para vocês terem uma ideia, até procedimentos especiais vai ter aula. Então vai ter aula de tudo, 2 horas, rapidinho ali, pai, pum, você resolve. Tá certo? Tá bom, gente? O preço, se não me engano, se você for pagar tudo, o preço é R$400, até setembro. Tá certo? E ainda tem aqueles descontos para quem tem 5 anos, tem vários descontos. Então, esse é o novo curso que a ESA está lançando aí de processo civil para atualização do novo CPC. As vagas são limitadas, não vai ser aqui, vai ser no auditório lá do 2º andar, que é um auditório menor um pouquinho. Tá certo? Bom, gente, agradeço a audiência, obrigado pela presença aqui no sábado. Quem quiser no Twitter, eu estou usando ele como uma ferramenta para só dar informações do novo Código de Processo Civil. Então, nós temos, no meu Twitter é Rodrigo F. Becker. Rodrigo F. Becker. Lá eu estou falando só do novo Código de Processo Civil, textos, dicas rápidas, várias coisas sobre o novo CPC. Vale a pena para quem quiser também se atualizar aí todo dia. Tá bem, gente? É isso. Agradeço demais a presença e conclamo o Glauco e as minhas queridas amigas conselheiras para que retornem para cá, para que eu não fique sozinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, gente, vamos fazer pergunta e já vou avisando, a gente vai sortear daqui a pouco 5 bolsas e esse livro sobre incidente de resolução de demandas repetitivas da Juspodium, do Marcos Cavalcante, que é um amigo nosso aqui, procurador do DF, doutor em processo. Isso aqui é a tese de doutorado dele, só sobre incidentes, o IRDR, né, o famoso IRDR. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer... Oi? Quem está perguntando? Eu vou perguntar para... Já está no site? Já, viu? Ela sabe. Oi? Quem ganhar a bolsa, conversa comigo aqui, vai. Vamos lá. Gente, perguntas. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela excelente palestra. O ano passado eu fiz vários cursos da ESA sobre o novo Código de Processo Civil, e esse ano, esses sábados que foram gratuitos, foram tão excelentes quanto os cursos da ESA, eu gostaria de agradecer. E eu entendi a questão da necessidade de agravar, né, do artigo 304. Minha dúvida é só o seguinte: em relação à possibilidade de contestar, será que o juiz, na prática, não poderia aplicar o princípio da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade e aceitar a contestação do advogado, caso ele tenha se equivocado e não observou a palavra agravar, que está expressa no artigo? Qual que é o seu nome? Oi? Keila. Keila, eu vou te responder. Se o juiz fizer isso, eu vou no conselho e vou pedir para que seja feita uma moção de apoio e de aplausos ao juiz, porque eu entendo que o juiz vai ser um juiz preocupado efetivamente com o processo e não com a formalidade. Eu concordo, a minha opinião é que sim. Eu acho que a contestação poderia ser utilizada no lugar do agravo como forma de você controverter a demanda e evitar, sim, a estabilização. O problema todo é que o parágrafo 1º vai ter que ser interpretado. Vai ter que ser interpretado
e o 304 e o parágrafo 1º vão ter que ser interpretados para dizer que torna-se estável da decisão conceder não for interposto respectivo recurso ou contestado. A lei não diz. Esse é um problema de interpretação. E um problema de interpretação, você vai cair naquela máxima. O juiz não pode aumentar a lei naquilo que ela não diz. Então, você não pode... É um problema de interpretação, que eu, particularmente, entendo que tem que ser resolvido. Mas é minha opinião. Eu acho que o juiz, se ele fizer isso, ele merece aplauso. Só a última dúvida, em relação a essa história de que alguns doutrinadores diferenciam estabilização de coisa julgada, né? Caso se entenda que seria coisa julgada, existem algumas decisões do STF de relativização da coisa julgada, né? Exemplo, da produção de prova técnica e da decisão inconstitucional, né? Será que não poderia cair nesse exemplo? Seria uma terceira hipótese de relativização da coisa julgada? Keila, o problema de você relativizar a coisa julgada aí é que você ia ter que relativizar demais. Porque o STF aceita a relativização da coisa julgada em questões muito específicas, a prova técnica de DNA e a inconstitucionalidade, que mesmo assim não é nem pacífico isso. Se você entender que é coisa julgada, eu acho que não é nem questão de relativizar, você vai ter 2 anos para fazer a rescisória. Não fez a rescisória em 2 anos, ação rescisória entre aspas, né, gente? A lei não fala, eu que estou nominando de rescisória. Não fez em 2 anos, aí tem a estabilidade firme que o nosso amigo quer, ou a coisa julgada definitiva, que é a coisa julgada, a coisa soberanamente julgada, que o pessoal costuma chamar. Então, imagino eu que a saída é por aí. Eu não vejo como sair pela questão da relativização da coisa julgada. Tá certo? Meu nome é Jéssica. Eu queria fazer uma pergunta sobre... A gente conhece bastante o seu nome, Jéssica. Você sempre pergunta. Parabéns. Minha dúvida é sobre a tutela da evidência. Em tese, ela poderia ser usada na hipótese do inciso 1º para jurisprudência repetitiva ou súmula vinculante, né? A minha dúvida é se você poderia usar o inciso 4 para poder, quando a jurisprudência ela não é repetitiva, no caso da jurisprudência consolidada de um tribunal de justiça, sem ser IRDR, nem nada assim. Enfim, seria uma hipótese. Jéssica, a pergunta é muito pertinente. Só que o que eu te responderia? Que, nesse caso, ele pode usar isso como um reforço de argumentação. Mas, veja, a subjetividade é tão grande que vai bastar ele dizer que a dúvida não é razoável e que, além da dúvida não ser razoável, ainda há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal nesse sentido. Vai ser um reforço de argumentação, mas, veja, é um reforço, porque ele nem precisaria disso. A discricionariedade da lei é muito maior, entendeu? Mas, para o juiz, seria muito melhor ele colocar esse argumento, porque para ele era um reforço de argumentação. Tá certo? Mais alguém? Lá. Bom dia, professor. Obrigado aí pela palestra, pelos ensinamentos passados para nós todos essa manhã. Meu nome é João Paulo. Minha pergunta é o seguinte. Num procedimento de execução de título extrajudicial, se eu perceber que o executado está dilapidando o patrimônio dele de forma a prejudicar essa execução, como é que eu posso proceder na formulação dessa tutela? Na verdade, você não vai ter tutela nesse caso, porque no procedimento de execução de título extrajudicial, você tem um meio próprio para isso, que é a penhora. Você já vai pedir a penhora desse bem. Porque, veja comigo, se você tem uma dívida de 100 mil e o cara está dilapidando o patrimônio dele de 300, você vai pedir a penhora de um bem de 100, vai garantir sua execução. Se ele quiser fazer o resto com os 200, ele faz. Certo? Então, você não precisa de cautelar nesse caso. Você já faz a pedido de penhora direto. Tá bom? Delegante da OAB do Distrito Federal. Oi, bom dia. A minha dúvida ela é de ordem prática. Eu estou com uma ação preparada, que eu estou pedindo de conhecimento ordinário, mas com antecipação de tutela. Então, até então, eu imaginei que só fosse adequar os artigos ao novo CPC. Agora, esse novo artigo do 303, ele influencia nessas ações clássicas que tem o pedido principal,
mas que tenha pedido de antecipação de tutela com base em prova material, eu posso ajuizar normalmente ou eu tenho que adequar para esse novo 303? Não, eu entendi. Qual que é o seu nome? Noelton. Noel, eu entendi a sua dúvida. Na verdade, a sua dúvida está respondida no artigo 294, parágrafo único. Fala aí, a tutela provisória de urgência em que cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente, que é a 303 e 304, ou incidental, que aí é no curso do processo. Então, esse 294 seria o antigo 273 do CPC antigo? Não sozinho. O 294, para você ler ele, você vai ter que ler o 294 juntamente com o 299, que diz: a tutela provisória será requerida ao juiz da causa e quando antecedente ao juiz competente para conhecer do pedido provisório, certo? E o 300. Não. Eu completo a sua pergunta, tá? E o artigo 300? O artigo 300 é que fala dos requisitos da tutela antecipada. Olha lá. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é o 273 antigo, certo? 273 antigo. Agora está no 300 combinado com 294. Tudo bem? Tá, então continua igual como era antes. O juiz é aquele mesmo, a vara é aquela mesma, eu entro no pedido principal ordinário, mas no preâmbulo eu posso fazer o pedido de antecipação com base como era antigamente. A pergunta do Noel é muito boa, deixa eu apenas esclarecer. A gente falou da tutela antecipada na forma antecedente, isso é uma coisa. Com relação à tutela antecipada junto com a ação principal, fica prejudicada? Não. Aí continua igual, a diferença é que os artigos são diferentes agora. É o artigo 300 ou a tutela de evidência, dependendo do que você pretende. Mas nada impede que você faça já a ação principal e requeira a tutela antecipada nela. Com detalhe, nesse caso, não estabiliza. Porque você tem a ação principal em que vai haver a citação. Dessa vez não é para gravar, é para contestar. Tá certo? Então é diferente. A estabilização da tutela é só para aqueles casos em que a tutela for requerida na forma antecedente. Se você quiser ajuizar a ação e já fazer o pedido de tutela antecipada, não tem problema. Só que você não vai obter o benefício da possibilidade de estabilização. Por isso que talvez, para o advogado aí que seja mais dinâmico, possa ser bom ficar utilizando esse procedimento da tutela na forma antecedente para ver se vai conseguir ou não a estabilização. Rapidinho, tem uma pergunta aqui atrás. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Cláudio. Em relação ao exemplo que foi dado, é que as partes podem convencionar e decidir derrubar o muro. Só que teve uma decisão estabilizada, até uma coisa julgada em relação à construção do muro, obrigação de construir. Se uma dessas partes que concordou em destruir o muro volta atrás e quer que volta atrás nessa decisão, a outra parte pode ser acusada de descumprimento de decisão judicial? Qual é a segurança dessa decisão entre as partes? Bom, eu só faria a derrubada do muro de comum acordo se a gente fizesse por escrito, com firma reconhecida em cartório. Porque não quero depois que a parte venha dizer, olha, você derrubou um muro, eu não acordei isso com você. Eu vou falar, olha, a gente acordou, está aqui. Então, a segurança você quer fazer algo que, diferentemente do que a coisa julgada determina, você pode fazer, desde que você faça por acordo com a parte registrada em cartório, para que você tenha a segurança de saber, olha, isso aqui não foi feito contrariamente à decisão judicial porque eu quis burlar o judiciário. Isso aqui foi feito porque eu quis, na verdade, fazer um acordo com as partes e aí é livre disposição do direito, não tem problema. Tá certo? Beck, bom dia. Bom dia. Carla, várias dúvidas. Oi? Várias dúvidas. Virgem Maria. Concatenando. A primeira puxando o gancho do menino sobre permanecer, você podendo fazer como preliminar, né? Digamos assim.
Então, não há problema na dúvida do direito intertemporal, porque, na verdade, antes do dia 18, todo mundo interpôs junto. Então, não há o que se falar em agravo, a não ser das decisões normais, porque estava junto. Então, eu acho que fica prejudicada essa questão intertemporal. Né? Porque você não colocou uma antecedente antes do dia 18. Então, eu acho, porque não havia essa possibilidade, então não há o que se falar. Que é a posição que eu acho. Mas, vejam, o que eu estou dizendo aqui não são as posições consolidadas. Há quem diga que, e aí vem a razão da dúvida, que a parte só fez a tutela antecipada daquele jeito porque assim deveria ser feito. Não, mas já foi feito. Tudo bem, por isso que eu acho, a minha posição é, o que foi feito na forma antes da lei, antes do novo Código de Processo Civil, tem que ser processado dessa forma. Mas há quem defenda que, nesses casos, a tutela antecipada pode ser estabilizada na medida em que você não tinha a opção antes e agora o juiz vai receber de uma outra forma. Veja, mas ela não... Gente, não é a posição minha, mas se você pegar artigos e joguem direito intertemporal no Google e leiam. Não sou eu que estou dizendo, vai ter gente defendendo isso. Segunda dúvida. No 303, na verdade, não impõe que, se a urgência for contemporânea, deve ser antecedente? Não é uma imposição ou é uma faculdade? Uma faculdade. Definitivamente é uma faculdade. Porque eu, autor, querer fazer a ação de uma vez. Você não pode me impedir. Senão o que a lei estaria fazendo é algo que você não existe no direito. Você estaria obrigando a parte a utilizar um tipo de ação que você não quer. Se eu não quero usar esse tipo de ação de tutela antecipada, eu não quero. Eu sou obrigado? Eu quero usar a ação ordinária. Você não pode obrigar a parte. Você tem duas opções, ação ordinária ou tutela antecipada. Você não pode dizer, olha, você não vai usar essa, você só vai usar essa. O que você pode dizer é, numa ação em que você pretende que o locatário, seja despejado, que você use a ação de despejo, porque esse é o meio próprio para isso. Isso é uma coisa. A outra é você ter duas opções e dizer, você tem duas opções, você não pode usar uma das opções. Porque o 300 fala bem claro. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem... 294. A tutela provisória pode fundamentar em urgência e evidência. Ela pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Incidental significa dentro do processo. E dentro do processo pode ser no curso da ação principal. Junto com a ação principal, junto com a inicial. Então, você não tem. Ela tem uma opção. O 294 te dá uma opção. Você não pode dizer, você tem uma opção, mas agora você não pode usar uma das opções. Senão a opção não seria opção. E você também não pode ler que a incidental é só para depois que houver citação. Você tem a tutela antecipada na forma antecedente ou a incidental. A incidental seria o quê? Eu entro com a ação ordinária, não peço a tutela antecipada, depois que teve a tutela antecipada eu peço. Ou depois que teve a citação eu peço. A lei não fala isso também. Aí seria uma interpretação, na verdade, ruim para o réu, né? Para o autor, quer dizer. O autor quer usar a tutela antecipada e não quer fazer o pedido de tutela antecedente. Até porque ele não acredita muito no sistema. Então ele não quer. Aí ele fala, vou entrar com a ação, mas não posso pedir a tutela antecipada. Vou ter que esperar um pouquinho. Não tem como, né? Então não é essa a leitura, tá, Carlos? Mas a incidental, então, não seria só em caso de ocorrer o perigo de dano ao longo do processo? Não, ele poderia ser antecedente e mesmo assim você pedir a posteriori. Sim. Outra dúvida. No caso do procedimento do 303 seguintes... Oi? Alguém falou alguma coisa? Será que é porque eu estou... Eu posso tirar depois também. Não, vai. Completa. Porque, assim, no procedimento do 303 seguintes, ficou uma dúvida que, para mim, ficou a pior, na verdade. Quer dizer, então, que se eu consigo a tutela e ela é estabilizada, eu não adito em relação a pedidos consequentes, por exemplo, e não poderá haver uma reforma em sentença a respeito dessa tutela dada incidentalmente, assim, antecedente?
Então, ela não poderá ser reformada numa Entendi a pergunta. sentença? Boa E eu não pergunta. posso fazer aditamento de pedidos consequentes? Boa pergunta. Aí acabou. Uma vez concedida a tutela, aditado, agravado, você vai ter a conversão do procedimento em procedimento comum. Uma vez convertido em procedimento comum, você vai ter uma ação tramitando e uma tutela, que não está estabilizada porque teve agravo. Essa tutela, como diz aí, eu vou ter que achar o artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. De modo que nada impede que essa tutela seja revogada ou modificada, exatamente porque ela não estabilizou. Então, sim, não tem problema. Uma vez convertido em procedimento comum, essa tutela pode ser modificada ou revogada a qualquer momento. Exatamente por isso é que se desenvolveu esse sistema, que para falar é cópia da Itália e da França, que é um sistema de estabilização da tutela. Só que na Itália e na França não tem que fazer agravo. Entendeu? A sua segunda pergunta é essa. A primeira é que eu não entendi. Se houver esse tipo de estabilização, se não tiver agravo, estabilizou. Isso. Não, é porque, Carla, não tem final do processo. Carla, foi o que eu falei agora. Você aditou e não serviu para nada o seu aditamento. Não. Você tem que entrar com uma ação. Outra ação. É isso. O 304 é claro. Não houve, é só para tutela. Você fez a tutela e falou assim, olha, o meu pedido final será esse. A tutela foi concedida. A parte não agravou, você aditou. Certo? Você aditou. Acabou o processo. Um processo, só para completar. Acabou o processo. Aí você vai falar, mas eu aditei, eu quero continuar o processo. Aí é um problema. Pela lei, você tem que fazer uma nova ação. Só que assim, considerando que a tutela antecedente ela é cópia da tutela final, você já tem ali o que você precisava. Certo? Você já tem o que você precisava. Então, entendeu? Não continua, isso é importantíssimo. Pouco importa o seu desejo de continuar aquele processo. Pouco importa. A parte não agravou, o processo foi extinto, está no parágrafo 1º, ele é extinto. Eu estou dizendo, por isso que eu estou falando que isso é muito mais complicado do que a gente pensa. Ele é extinto, mas eu quero fazer outros pedidos, vai ter que entrar com outra ação. Nessa ação de tutela antecipada, o que você pretendia, você ganhou e acabou. Extinguiu, certo? Mesmo que os pedidos sejam consequências da tua tutela. Mesmo... Decorrentes. Como assim? Qual exemplo? Por exemplo, você pede para o erário se abster de fazer um desconto indevido. Só que, normalmente, você pede e você coloca que caso, porque às vezes a tutela demora para ser concedida, e você normalmente coloca que caso tenha ocorrido desconto, que a União seja compelida a devolver aquele valor, o retroativo, o pagamento. Então, se a tutela for deferida, vai ser para se abster de ter o desconto. Só que, às vezes, até o cumprimento, houve o desconto. Então, você não pode, a consequência que é para pedir o pagamento daquele valor, o ressarcimento, que a União te devolva, então vai ter que ser em outra demanda, se você entrar com a tutela. Porque, normalmente, hoje é o quê? A ação ordinária com pedido de tutela. A tutela é para que não tenha o desconto indevido. E no pedido de mérito, quer dizer, você pede a confirmação daquilo e que tenha o pagamento do que eventualmente tenha sido descontado. Então, só com o pedido de tutela não vai ter o desconto se for cumprida, se tiver efetividade, né? A tempo. Entendi. Duas coisas tem que separar na pergunta da Mariana. Qual era o pedido de tutela? Para parar de descontar. Só isso? Ok. Então, o pedido de tutela se resumiu a parar de descontar. O juiz concedeu, falou, olha, para de descontar. Isso aí estabilizou. Primeira coisa. Se não for, a gente está trabalhando que não houve agravo. Isso aí estabilizou. Mas, pelo que eu entendi, Mariana, a União... Não, a União não, o DF. Não, o DF. Não vem me colocar como...
O Estado, pronto, o ente, continuou descontando, é isso? Muito bem, continuou descontando. Você tem duas coisas. Se você quiser uma sentença declaratória de que não pode mais descontar, você vai ter que entrar com a ação. Isso é fato. Se você quiser simplesmente alegar descumprimento da decisão judicial... Não, e os descontos anteriores? Porque ela entrou com a tutela para parar de descontar, mas já vinha um ano descontando antes. Ah, você está falando da parte anterior? Não, até o cumprimento. Então vamos lá, são duas situações. O juiz concedeu a tutela hoje, para parar de descontar. O ente foi intimado. Até a intimação teve 2 meses. 2 meses de desconto. Em meu entendimento, cumprimento de sentença. Por quê? Bem ou mal, isso é uma sentença. Uma decisão, cumprimento de decisão. Acho que eu tenho um exemplo mais claro. Uma ação de obrigação de fazer, uma reparação de danos morais, uma obrigação de fazer, retirada do nome do SPC Estrada e dano moral. Eu acho que é mais claro. Eu entendi, a sua pergunta é clássica. Só que é o seguinte, o dano moral você não faz no pedido de tutela antecipada. Mas o dela é mais complexo. O seu é mais fácil, porque o seu de dano moral vai ter que entrar com a ação. Isso aí não tem discussão. O dela, ela quer saber o que faz com as parcelas que entre os 2 meses, entre a decisão e o cumprimento. Porque eu não vou poder aditar. Não pode. Não pode. Se não teve o agravo, não pode. Eu não estou dizendo que eu concordo, é o que a lei diz. Você vai ter que entrar com uma ação de indenização por dano moral. Até porque aí tem uma lógica. Qual que é a lógica? Você fez o pedido de tutela antecipada dizendo: eu quero que seja retirado o nome do Serasa. E o meu pedido, ao final, será de dano moral. Juiz, defiro a retirada do nome do Serasa. Cite-se o réu. Você adita dizendo: quero dano moral. O réu não recorre, o processo acabou em relação ao Serasa. O dano moral não valeu de nada o seu aditamento. Certo, gente? Com relação à dúvida da Mariana, para mim, ele vai ter que... Para mim é possível fazer isso em cumprimento de sentença. Eu acho que ele pode resolver isso no cumprimento. Porque senão não teria sentido você entrar com uma ação para cobrar 2 meses da decisão, porque na verdade você está falando de descumprimento de decisão. Se é descumprimento da decisão, você pode fazer isso por cumprimento. É o mesmo, na verdade. É. Bom, pergunta excelente. E os 3 que estão aqui comigo vão saber o que eu estou falando. A pergunta dela é saber se essa questão da tutela vai ser aplicada nos juizados. Pelo que eu ouvi dizer ontem, a gente viu lá no grupo do conselho, teve uma reunião entre os juízes do juizado ontem para decidir se aplica ou não se aplica. Então, veja, na reunião eles não sabiam. Então, eu não sei como te responder isso aqui. A minha opinião é: não há nenhuma razão para não aplicar o 303 e o 304 no procedimento do juizado. Porque não veda. Agora, veja, isso eles não decidiram ainda. Então, o que a gente estiver dizendo aqui é chute. Vamos aguardar um pouco. Eu não sei. É o que estavam discutindo ontem. A gente estava discutindo ontem, mas eu realmente não sei responder se vão se aplicar ou não, porque isso é algo que os juízes no juizado não querem, as partes querem, e aí a gente vai ter que ficar, vamos ver como é que vão decidir isso aí. Esses enunciados do ENFAM, gente, é a mesma coisa da gente fazer uns enunciados a gente aqui. Bora fazer 10 enunciados? Bora, e a gente amanhã publica. Entendeu? Exatamente. Eu não estou criticando, eu só estou falando para as pessoas que pensam que, não você, né? Eu estou falando assim, muita gente fala, porque eu tenho um enunciado do ENFAM, agora a gente tem que cumprir. Calma lá, o ENFAM é um encontro de pessoas, que nem estamos aqui. Se você está advogando hoje, e tem um prazo no juizado, eu não contaria ainda em dias úteis até que se decida. É isso. Não corra riscos. Pode. Enquanto eles não decidirem definitivamente como é que vai ser essa aplicação do novo código para o juizado, dependendo do lado que você tiver, você vai ter que se adaptar. Tá bom, gente? Deixa eu passar a palavra aqui. Eu tenho uma pergunta. Vai, foi mal. A tutela de evidência, ela pode ser inaudita? Pode.
Pode. Não Tutela tem de vedação? evidência, o juiz pode conceder já, assim que foi feita a petição inicial com o pedido de tutela de evidência, ele pode conceder e depois mandar citar. Não há óbice. Diga aí. Pode. Você pode fazer uma cautelar inominada, porque agora não tem nome, e o seu pedido é de exibição de documentos. Agora, ele também permite que durante a instrução probatória, você exija a exibição de um documento. Uma coisa não vai impedir a outra. Certo? Uma coisa não vai impedir a outra. Aquele artigo que a gente leu fala bem claro, qualquer pedido de natureza cautelar pode ser feito. E se for um pedido de natureza cautelar de exibição de documentos, não há óbice. Tá certo? Bom, a pergunta é excelente. O código não fala. Como vocês podem ver do artigo 303 e 304, não fala. Mas, a gente falou agora há pouco, trata-se de ação. Se trata-se de ação, aplica-se a regra geral. Ou seja, vai ter que o juiz conceder a tutela, não agravou, ele vai ter que dizer, bom, em razão da não existência de agravo, determina a estabilização e fixa honorários em tanto. Minha opinião. Mas não está dizendo aqui. E a gente ainda não tem nenhum exemplo. A gente deve ter aí em 2, 3 dias alguns exemplos. Quem for descobrindo exemplo aí já vai trazendo para a gente se o juiz vai fixar ou não vai fixar os honorários. Mas eu entendo que ele tem que fixar exatamente por quê? Porque você tem uma ação. E uma ação em que o advogado atuou. Certo? Tudo bem? Mais perguntas? Eu tenho uma última. Com relação à informação do agravo, né, no juízo AQUO, o artigo 1018 fala em poderá. Uhum. Mas nesse caso, seria deverá, né? Porque como que ele vai ter ciência? Na verdade, o artigo 1018 ele trata, essa questão da informação do agravo são 2 hipóteses. Se o processo for eletrônico, não precisará. Poderá, mas não precisará, né? Se o processo for físico, ele tem que fazer. Porque se você pegar depois a decorrência do artigo 1018, ele fala, se a outra parte alegar que você não fez e provar, não conhece. Tá certo? Parágrafo 2º. Obrigado. Deixa eu passar para o Glauco aqui, que é o nosso... É vindo aqui que a gente percebe a importância desse ciclo de palestra nos sábados, né? Cada sábado aqui a gente ouve um detalhe, ouve uma informação. As coisas não são simples, não está fácil para ninguém compreender. Eu até brinquei com o Rodrigo antes da gente entrar ali. Eu, por exemplo, estou mergulhado nas profundezas da ignorância do novo CPC. Então, cada ato desse, cada encontro é muito importante para a gente, né? Hoje a gente sai daqui assim... Agravem sempre. Cuidado com a famosa estabilidade débil, né? Como disse o... Isso é uma coisa. E outra coisa, aditem sempre, independente de se perder aquele trabalho, mas sejam precavidos, não corram riscos. Acho que hoje a gente sai daqui com essas mensagens que são muito importantes. E a partir de segunda-feira, eu não tenho dúvida, muitos dos nossos colegas que preferiram trocar o dia do encontro de hoje pela partida de futebol, se não ligar para os que estiveram aqui, talvez venham a ter problema. Então, por esses motivos, de novo, professor Becker, agradeço aí a disponibilidade e a forma graciosa com que os professores estão vindo aqui, dedicando esse tempo de forma gratuita para nos abastecerem com conhecimento e com ferramentas de trabalho, né, para nós. Mais uma vez, obrigado. Vamos passar aqui a parte, então, Vou entregar aqui carta de agradecimento produzida pelo diretor da ESA, Rodrigo Becker, ao palestrante. Eu produzi essa carta. Será que foi isso mesmo? Outra pessoa assinou. Rapaz, eu me assinei. Obrigado, professor. Vamos lá, vamos partir para o sorteio. Professor, dá uma sorte para alguém aí. Acho que essas 5 boas vão pedir todas as conversões para o ciclo do CPC, viu? Pediu para o pessoal vir aqui, talvez os 5... Eu estou dando a dica. Ó. Tem 6, são 6. Olha, hoje tem 6 bolsas. 64... 64, 368.
64368. Hugo. A gente no final... Saiu? Saiu? É o seu? É? Vem cá. Pode ficar aqui perto já que depois a gente já vai entregar. 64345. 643, tá? Apareceu. Levanta a mão, gente, senão a gente não vê e aí sorteia. Zero 90-557. 90-557. Não? 90-557. Perdeu. Beck. Ia ganhar uma bolsa e não ia estudar de graça, aquela coisa toda. Pegando bem no meio aqui agora. 64375. Deu sorte. Companheiro, isso aí, os companheiros da ESA. Meia 4394. Calma aí, né? Senão a pessoa fica de fora aqui. O meu número está de fora. Só tem 64 aqui também. Zero 75572. 075572. Apareceu. Quantos tem aí já? Temos 5. Falta uma. Falta um. Depois ainda tem esse livro que a gente vai sortear. Vamos lá. Bem misturado aqui, hein, gente? 075583. 075583. Deu. Hugo, dá uma sorte para alguém aqui, Hugo. Apareceu? Agora o livro. Vamos sortear esse livro sobre IRDR agora. Quem quiser depois, o autor da aula na ESA, só vem pegar uma dedicatória se precisar. 075567. Tá aí, é seu. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até o próximo encontro.